Fala aí pessoal, beleza? Neste vídeo estou trazendo a ordem cronológica da história de Hora de Aventura, desde a criação do multiverso até a reencarnação de Finn e Jaqen juntos novamente, significando que Hora de Aventura Terras Distantes e Fiona e Cake também estão nessa linha do tempo. E se vocês gostam de Hora de Aventura assim como eu, deixa um like e um comentário que isso me ajuda muito. E claro, sua inscrição também para que esse canal cresça e traga mais histórias como essas. Agora chega de enrolações e bora lá. De acordo com o Lich, antes que houvesse tempo não existia nada, e antes que não houvesse nada havia monstros. Toda a existência era formada por uma imensidade de monstros e foi de um acordo entre eles que o multiverso se originou. Bem lá no centro do multiverso existe a Sala do Tempo onde está o Prismo. O Prismo é um mestre dos desejos e guardião da Sala do Tempo, capaz de realizar um desejo a quem consegue visitá-lo. A Sala do Tempo está numa dimensão que existe fora do tempo. Ao redor da sala existe uma série de dimensões. As ondas do tempo são feitas por duas divindades que se batem repetidamente para sempre e são experimentados por outras dimensões, e aqueles dentro delas em algum momento entidades cósmicas se juntaram à festa. Esses seres incluem a Coruja Cósmica, Golb e o Pismo. Com o tempo o conceito de morte e magia eventualmente chegaram a ser e com estes a vida na Terra também poderia existir, uma vez que a vida começou 4 elementos principais sempre estiveram presentes. Esses elementos são fogo, gelo, doce, gosma e caroços. Os caroços são o anti-elemento. Os seres que incorporam esses elementos são chamados de elementais. Os elementos sempre acabam por reencarnar em diferentes eras. Na Era Cretáceo da Terra, o elemental do gelo urgência Evergun indica aos outros elementos que o cometa verde que se aproxima da Terra está se contorcendo de uma forma particularmente desconcertante. Os cometas catalisadores são uma espécie de entidades cósmicas. Um cometa catalisador atinge a Terra a cada 1000 anos, trazendo consigo um agente de mudança que pode ser bom ou mal. Para combater este cometa, Evergun constrói uma coroa cujo seu circuito fantasma se ligaria ao seu primeiro usuário e concederia a ele seu desejo mais profundo. Quando os outros elementais rejeitam o plano de Evergun, ele os congela e constrói a coroa mesmo assim, mas os poderes da coroa ficam indispostos no último minuto, deixando a responsabilidade de usar a coroa para seu dinossauro assistente Gunter. Mas o desejo mais profundo de Gunter não é destruir o cometa, é tornar-se Evergun. Assim, Gunter transforma a coroa em um artefato que dá ao usuário poderes de gelo ao custo de sua própria identidade e sanidade, e alguma forma de consciência de cada usuário é armazenada no circuito da coroa. Enquanto isso, o cometa verde atinge a Terra, cobrindo-a por uma nuvem de poeira por séculos na Era da Extinção. Este cometa é a primeira encarnação de Lich, reconhecido como a personificação do mal, que tem como objetivo destruir toda a vida no multiverso. De acordo com Hanson Abdir, os vampiros são inferiores aos humanos na Terra. O demônio Abdir já esteve na Terra desde sua origem, não sabemos como ele assumiu o governo da noitosfera e nem quando. Em outro lugar do mundo pré-histórico, um culto de magos das trevas se reúne e forma seu próprio assentamento, a Cidade dos Magos. O culto adora Cocontep, um monstro primordial como o Lich. Quando Cocontep morre, os fundadores originais da Cidade dos Magos são expulsos por um novo grupo de bruxos que proíbe a magia das trevas. Os novos governantes da Cidade dos Feiticeiros enterram o corpo de Cocontep nas profundezas de uma tumba sob a Cidade dos Feiticeiros, com medo de que o monstro possa um dia retornar. Golb é a identidade cósmica mais poderosa do multiverso, a personificação do caos. Golb aparece em Martin Gualimargus, a esposa do irmão mais novo de Grob Gob Glob Grod, o Homem Mágico. O poder de Golb é tão forte que nem mesmo o poder da Sala dos Desejos do Prismo pôde trazê-la de volta. Margus deixa de existir em qualquer lugar. Outro habitante da mencionada sopa de monstros primordial foi Orgalorg, o destruidor de mundos que governou tiranicamente o sistema solar por eras com seus caprichos cruéis e letais, aniquilador de mundos. Orgalorg queria interceptar um cometa catalisador e absorver sua poderosa essência. Dessa forma ele ofendeu o rei de Marte Abraham Lincoln. Então Lincoln mandou Grob Gob Glob Grod o destruir e com sua espada flamejante Orgalorg foi banido para o planeta Terra, onde ele se esqueceria de tudo, inclusive sua própria identidade. A gravidade da Terra transforma Orgalorg em um pinguim que eventualmente é renomeado como Gunter por um futuro usuário da coroa. Porém, Orgalorg mantém sua imortalidade e continua a aparecer ao longo da história humana. Em outro lugar, uma guerra desagradável e duradoura invade entre os dois habitantes principais da dimensão cristalina, os Iriscórnios e uma raça de cães inteligentes. As guerras são travadas por territórios na dimensão cristalina. A luta termina várias centenas de anos após a Guerra dos Cogumelos. Algum tempo antes da Guerra dos Cogumelos, Mosef Mastro Giovanni funda uma fábrica que construiria os robôs mais impressionantes do milênio vindouro.
A instalação é dedicada principalmente a robôs sencientes, incluindo o seu favorito Bimo, que foi projetado para receber amor. O próprio Moe lentamente se transforma em um ciborgue e sobrevive à Guerra dos Cogumelos. Tempo antes de acontecer a Guerra dos Cogumelos, existia um antiquário muito inteligente chamado Simon Petrikov. Simon faz algumas apresentações sobre alguns artefatos que ele está procurando, como o Enquirídeo e a Coroa de Evergreen. Ele, em uma jornada com Beth, descobre o Enquirídeo nas montanhas Hindu-Kanchi. A origem e a idade do Enquirídeo são desconhecidas, mas está entre os artefatos mais poderosos do multiverso. Se utilizado com as gemas corretas, o Enquirídeo pode criar passagens para diferentes dimensões ou permitir viagens no tempo. Durante essa viagem, Simon e Beth se apaixonam e ela acaba desistindo de um intercâmbio de 6 semanas para ficar com Simon e se aprofundar em suas pesquisas. Neste mesmo ano, Hanson Abdir tem seu primeiro e único filho com uma humana. A criança meio demônio e meio humana se chama Marceline. Alguns anos depois, Simon compra de um pescador uma misteriosa coroa de um antigo estivador no norte da Escandinávia. Simon, brincando, mostra a coroa para Beth colocando-a em sua cabeça. No momento em que ele fez isso, a coroa começa a transformá-lo. Ao longo de muitos anos, a pele de Simon fica azul, seu cabelo fica longo e branco, a temperatura de seu corpo cai, ele desenvolve poderes de gelo e começa a perder sua sanidade. Beth parece fugir após esse incidente inicial, mas na realidade, mais de 1000 anos no futuro, Simon abre um portal para dizer adeus a Beth e ela passa por ele. A Guerra dos Cogumelos se aproxima, e antes das bombas causarem muitos danos, um humano chamado Hugo consegue escapar com vários outros humanos, lançando-se para o espaço. Embora eles tenham escapado da Guerra dos Cogumelos, seu foguete apresentou mau funcionamento logo após deixar a Terra. Um grupo de cinzas os resgatam, mas Hugo os bio-hackeia fundindo seu DNA com o dos humanos, formando uma nova raça chamada Elfos Cinzentos. Os cinzas originais morrem no processo de biohacking, mas os novos Elfos Cinzentos eventualmente encontram o caminho para a Deriva, uma antiga estação espacial que hospeda uma série de formas de vida diferentes. Com o tempo, Hugo se torna o cientista-chefe e líder de fato da Deriva. Ao longo dos íons e milênios, os 4 elementais viveram e morreram. Paciência era a encarnação do elemento gelo na época moderna. Era um mundo não mágico na época. Os poderes dos elementais eram limitados, mas ao adquirir mais e mais eles começaram a ter visões do futuro. O mundo iria passar por uma transição, um cataclismo épico e ninguém sobreviveria. Paciência ficou assustada e teve como ideia congelar todos os elementais e esperar a transição passar, porém os outros elementais não aceitaram. No entanto, Paciência se recusa a morrer. Ela entra no oceano e afunda em um prisma de gelo que preserva sua vida durante os tempos devastados pela guerra que virão. A Guerra dos Cogumelos é uma guerra nuclear cujas origens se tornaram obsoletas. O elemento principal é a detonação da bomba de cogumelo, uma explosão nuclear gigantesca com um tom verde, semelhante ao cometa catalisador verde. A bomba também libera a encarnação corpórea do Lich. O local do impacto da bomba se torna uma fossa de lixo tóxico conhecida como o Poço e Poder do Lich. Os efeitos da Grande Guerra dos Cogumelos são enormes. As mudanças climáticas da Terra, cidades e infraestruturas são destruídas, os humanos quase se extinguem e os resíduos nucleares transformam qualquer pessoa que tenha o azar de tocá-los em um zumbi mutagênico, os Users. A Grande Guerra dos Cogumelos também é provavelmente responsável pela limpeza de um pedaço da Terra. Após a Guerra dos Cogumelos, um cometa catalisador azul atinge a Terra. Como um contrapeso conveniente ao mal supremo personificado pelo Lich, este cometa incorpora o bem. Sua primeira encarnação é uma borboleta e eventualmente se tornará o humano fim. Marceline e sua mãe doente Elise viajam pelo árido deserto pós-apocalíptico procurando por outros sobreviventes. Elise não sobrevive por muito tempo e Marcy fica sozinha, até que Simon a encontra chorando e dá para ela um ursinho de pelúcia, que ela o chama de Rambo. Ele está bem adiantado em sua transformação de rei gelado, mas ele ainda faz o que pode para cuidar de Marceline. Porém a exposição contínua à coroa e a necessidade crescente de usar seus poderes na defensiva desgastam Simon. Em um universo diferente, Simon morre e quem encontra e cuida de Marceline é o Rei Vampiro. Ela se torna a Estrela, uma versão má de Marceline. Ele deixa Marceline quando ela tem cerca de 10 anos, temendo que logo se torne muito perigoso e desaparece até fazer a transição completa para o Rei Gelado. No entanto, Simon convocou alguém para cuidar de Marceline em seu lugar, Hanson Abdir, o pai de Marceline que ela nunca conheceu. Após a tentativa fracassada de Abdir de tutelar Marceline, ela resolve deixá-lo e se torna caçadora de vampiros, e seu caráter demoníaco permite que ela ganhe os poderes de suas vítimas, o que é muito útil. Alguns anos depois, Marceline faz amizade com os poucos humanos restantes, que agora usam chapéus de animais como disfarce e proteção contra seus principais predadores, os vampiros.
Os humanos estão se preparando para navegar para longe do continente, não apenas por causa de predadores, mas porque as leituras atmosféricas pressagiam uma grande mudança. A última frota de vampiros ataca com o Rei Vampiro a reboque. Marceline ordena que os humanos partam sem ela e então mata os vampiros ela mesma, mas o ato final do Rei Vampiro é transformar Marceline tornando-a a última vampira. Depois de uma grande viagem, os humanos pousam no que se torna a Ilha do Fundador. Nos próximos anos, os humanos se ramificam nas ilhas vizinhas e constroem um guardião gigante para que nada perigoso possa alcançá-los, e também para que ninguém saia. Aqueles que desejam partir são menosprezados como escondidos. Na medida que a tecnologia humana melhora, os buscadores são ajustados por um chip eletrônico para impedir os escondidos. Ninguém sai das ilhas por quase 1000 anos. O aumento do nível dos oceanos após a Guerra dos Cogumelos mudou a geografia da Terra. Este novo continente se chama U. Muitos anos após a Guerra dos Cogumelos, um grande conjunto mágico de doce conhecido como Mãe Goma se espalhou pelas ruínas das antigas cidades humanas. Bonnie Bell e seu irmão Ned se separaram acidentalmente da Mãe Goma. Após isso, Bonnie aprendeu a pensar e se sentir viva e também a ter responsabilidades, pois sentia que era seu dever cuidar de seu irmão. Os dois sobreviveram à devastada terra de U e construíram uma casa ao redor da árvore de suco de doces, em que Ned se apoiou para se confortar depois de deixar a Mãe Goma. Se sentindo sozinha, ela cria uma família com pedaços da Mãe Goma, assim surgindo Gumball, Lolly e Chiclete. Porém Gumball, seu tio, tinha uma ânsia de poder e queria construir uma cidade para governar. Bonnie não gostou da ideia e interrompeu seus planos criando um lago caramelo onde a cidade iria ser erguida. Gumball então criou uma substância que pudesse enfraquecê-la e reduzi-la a um ser doce totalmente manipulado. Mas o plano de Gumball falha quando Bonnie revida, transformando-o em uma tigela de ponche. Porém Lolly e Chiclete também são transformados. Eles se tornam os primeiros cidadãos doces e Bonnie se declara princesa. Bonnie Bell, agora a princesa Jujuba, pega emprestada a aspiração de Gumball de construir uma civilização de doces. Seu reino se expande lentamente para fora de sua casa na árvore com Ned. Ela cria guardas de bananas e guardiões de chicletes. Para ajudá-la, ela também cria um novo servo, o Mordomo Menta. Mordomo Menta logo se interessa por magia das trevas. Em pouco tempo, ele lança uma espécie de maldição protetora sobre si mesmo. Caso ele algum dia seja enganado, a versão pré-dandão do Mordomo Menta será capaz de guiar seu novo eu de volta à magia das trevas. No estágio intermediário de desenvolvimento, Jujuba é visitada por Choco, uma reencarnação do Cometa Azul. Choco foi mutilada e abandonada por seus pais quando jovem. Mais tarde ela se tornou uma ladra e foi enviada para roubar um amuleto em posse de Jujuba. Ela o rouba com sucesso depois de fazer amizade com a princesa, mas em fuga, Choco cai no rio radioativo ainda descoberto que cerca o reino, tornando-se terrivelmente multado. Ela morre na base da árvore que eventualmente se tornará a casa de Finn e Jake. Com o tempo, o reino doce cresce. Jujuba cria uma força policial de elite robô criado para substituir os guardas banana incompetentes. Embora os robôs de chicletes destacaram-se a proteger o reino doce, a princesa ficou perturbada em sua crueldade do amor à violência. Ela logo se reúne aos robôs em uma fábrica onde os destroem. Chicletão, por pura força de vontade, soube disso e fugiu para o Ferro Velho e permaneceu lá desde então. O sucesso do Reino Doce inspira outros reinos a surgirem, incluindo os reinos elementais de fogo, gosma e gelo, criado por Simon Petrikov, que agora é conhecido como o Rei Gelado. Um reino de vidro é criado quando um relâmpago mágico atinge o deserto. Eventualmente, depois que o reino de vidro se tornou mais estabelecido, eles são ameaçados por Multolarvo, um dragão flamejante que vem crescendo na fornalha abaixo do reino. Incapazes de enfrentar o dragão, o reino de vidro pede ajuda à princesa Jujuba, com Marceline acompanhando. E durante esse momento Marceline e Jujuba estão namorando. Enquanto Jujuba luta para conter o larvo, Marceline a irrita, fazendo com que ela perca a paciência. Em resposta, Marceline toca uma música furiosa sobre Jujuba. Isso fere os sentimentos de Jujuba, resultando no término delas, mas também força o larvo a recuar para a fornalha, salvando o reino de vidro. Os cidadãos de vidro fazem de Marceline uma santa e a partir daí, todos os anos eles cantam sua canção para manter o larvo afastado. Enquanto isso, o Homem Mágico resolve criar um sistema de defesa para Marte caso Gold voltasse. O sistema foi chamado de Margus e tinha a forma semelhante de sua esposa. Seus irmãos acharam que não era uma boa ideia, mas ele os ignorou. O mágico vai ao Monte Olimpo para instalar Margus, mas é dominado pelo desejo de manter a imagem de sua esposa. A luta resultante faz com que Margus caia do Monte Olympus. Depois do Monte Olympus, a personalidade do Homem Mágico muda drasticamente. Ele começa a lançar uma série de pegadinhas maldosas sobre os marcianos. Cansado das travessuras prejudiciais do Homem Mágico, Abraham Lincoln e Grob Gob Glob Grod banem o Homem Mágico para a Terra.
Eles fornecem a ele um transportador para voltar para casa, que só funciona através do sentimento de amor. No entanto, o homem mágico que está traumatizado pensa que o transportador está quebrado. Então, ele continua louco e fazendo pegadinhas maldosas. Em um universo diferente, um Simon alternativo que ainda não é Simon consegue evitar os efeitos negativos da coroa, deslocando a maldição para a princesa Jujuba, o que resulta em uma reversão de rolagem. Simon, enquanto rei do inverno, governa somente um maravilhoso reino de gelo. Jujuba enlouquece e continua tentando sequestrá-lo. Depois de quase 1000 anos reunindo seu poder após a Guerra dos Cogumelos, Lich tenta pela primeira vez acabar com toda a vida, mas Billy o impede. Os dois batalham e levam a luta para o Reino Doce. Nisso, Lich perde um de seus chifres e é derrubado pela manopla de Billy. Ele é jogado na árvore de doces no coração do Reino dos Doces, cercando-o em uma prisão de âmbar que pode prendê-lo contanto que ele seja incapaz de invadir a mente de qualquer um que entre em sua proximidade. Princesa Jujuba cria Limão Grab para que ele a substituísse quando ela não pudesse mais reinar. Mas ele não está realmente apto para ser um herdeiro, então Jujuba o envia para governar um reino vazio. Um metamorfo alienígena engravida criaturas com sua prole em um longo esquema para viver para sempre. Joshua e Margaret eram investigadores e enquanto estavam em uma missão, Joshua é atacado pelo alienígena. Ele dá luz devido ao galo na cabeça enquanto sua esposa Margaret dá luz biologicamente. Seus filhos se chamam Jake e Germane. Nas ilhas, a ajudante Minerva Campbell e o vigarista reformado Martin dão à luz seu filho Finn. Quando Finn ainda é um bebê, as pessoas injustiçadas por Martin no passado o atacam enquanto Minerva está no trabalho. Ele e seu filho são perseguidos enquanto fogem para a floresta e depois atacados pelo guardião que impede as pessoas de partirem. Martin danifica o guardião e é jogado ao mar enquanto a enorme onda do colapso do guardião envia a jangada de Finn profundamente no oceano. Eles se tornam as primeiras pessoas a deixar a ilha desde a sua fundação. Finn sobrevive à longa viagem com uma varinha de pão, literalmente uma varinha que produz pão. A jangada chega a U e ele é encontrado e criado por Margaret e Joshua. A buscadora mais poderosa da ilha, chamada Kara, é enviada para procurar Finn. Ela pousa em U, mas se acidente sofre amnésia completa. Martin é salvo por piratas, provavelmente tendo sofrido danos cerebrais e alguma perda de memória. Ele volta a seus hábitos de vigaristas e suas travessuras se transformam em um crime cósmico que o aprisiona em uma fortaleza celestial chamada Cidadela. O Rei do Fogo tem uma filha, no entanto, ele não aceitava que a criança era mais poderosa que ele e deixou-a vaguear no mundo exterior. No entanto, ela se depara com uma floresta e a queima inteira enquanto ria e corria como uma bola de fogo. Chegando ao Reino Doce, Princesa Jujuba viu o bebê de fogo e preparou-se para trazê-la de volta para o Reino de Fogo. Lá, Jujuba disse para o Rei de Fogo manter o bebê sob controle ou ela mesma cuidaria disso, mas ele nega, não querendo ela de volta. Princesa Jujuba insiste e depois de uma discussão eles entram em um acordo e decidem prender o bebê real em uma lâmpada gigante. Doutora Banha, chefe do programa Seeker, começa a conduzir experimentos imorais que levam a um vírus fatal que atinge 62% da população em geral. A taxa de mortalidade entre os ajudantes é de 100%, então Minerva, a ajudante final, carrega seu mapa cerebral no computador da ilha e cria uma rede de centenas de robôs Minerva. Bimo viaja para o espaço, decidido em uma missão para cultivar batatas em Marte. Depois de esbarrar em um androide de serviço que ele chama de Azeitona, ele é transportado para a Deriva. A essa altura, a Deriva está desmoronando, com Hugo determinado a construir uma unidade para salvar a si mesmo que isso signifique condenar o resto da Deriva. Bimo faz amizade com uma jovem habitante da Deriva, Y4/Y5. Os dois trabalham juntos para descobrir a conspiração de Hugo e salvar a Deriva de seus planos nefastos, enviando-o pelo espaço. Com seu trabalho como xerife concluído, Bimo monta em uma banha espacial e parte para o espaço. Em pouco tempo, ele cai na Terra, onde rapidamente se depara com dois novos amigos. Em U, após a morte de Joshua e Margaret, Finn e Jake se mudam para uma casa na árvore épica com Bimo e começam uma vida de aventuras. Finn e Jake se tornam protetores do Reino dos Doces. Eles vão para a Montanha Craig, onde o Enquiridio foi parar. Finn passa nas aprovações que lhe são apresentadas, mostra ser um verdadeiro herói e vence o livro. Simon Petrikov perdeu totalmente o controle da coroa e continua sua vida como rei gelado. Ele sequestra princesas e tenta fazer amizade com Finn e Jake. Um caracol na câmera de âmbar do Lich cai sob seu feitiço e abre sua prisão. Finn derrota o Lich com o poder de gostar muito de alguém, mas Rei Gelado havia o seguido e derruba acidentalmente a princesa Jujuba no Poço do Poder, permitindo que o Lich a possua. Um momento depois, uma cirurgia de emergência expulsa o Lich de Jujuba, mas a perda de biomassa de doces no processo a deixa com 13 anos. No entanto, ela supera isso muito rapidamente, e logo depois o Lich possui o caracol. Finn e Jake conhecem Marceline,
que não está muito feliz por eles estarem morando em sua casa, então ela os expulsa, mas no final eles se tornam amigos. Cansado de sempre realizar os desejos dos outros, Prismo decide criar uma dimensão, assim surgindo uma versão feminina de Finn e Jake, Fiona e Cake. Porém, Prismo não tem permissão para fazer isso e então ele esconde a dimensão dentro do cérebro do Rei Gelado. Rei Gelado acredita que essa é sua própria ideia e começa a escrevê-las. Depois de 200 anos, o Homem Mágico é trazido de volta a Marte para ser julgado por seus crimes, porém ele troca seu corpo pelo de Jake. Abraham Lincoln percebe seu erro tarde demais após sentenciar Jake. Então Lincoln oferece à morte sua imortalidade para a alma de Jake. Grob Gob Glob Grod torna-se rei de Marte. Depois de se esconder, Lich deixa seu corpo de caracol, mata Billy e possui seu corpo. Finn então reúne as joias do Enquiridio para quem ele pensa ser Billy, mas depois de receber a joia, o Lich abre um portal para a sala do tempo do Prismo. Ele deseja a extinção de toda a vida, mas Finn e Jake são poupados enquanto seguem Lich até a sala do tempo, que existe fora de todas as realidades que essencialmente os protege, até que cada um deles faça um desejo. Finn deseja que Lich nunca tenha existido, criando uma linha do tempo alternativa do Farmworld, onde a bomba de cogumelo nunca explodiu e onde Finn, sob a influência da coroa, faz com que ela detone e faça com que o Lich possua o Jake desta linha do tempo alternativa. Enquanto isso, nosso Jake usa seu desejo para mudar o desejo do Lich de enviar Jake e Finn para o Lich então fica incapacitado na sala do tempo do Prismo. Finn e Jake são sequestrados por Ricardio. Então Lady Iris e Jujuba os resgatam. Lady revela a Jake que está grávida. Ela dá à luz a 5 filhotes e eles são a primeira geração do que eventualmente se tornará uma das espécies mais dominantes, se não a número 1 em U. Princesa de Fogo assume o Reino de Fogo com a ajuda de Canelinha e tranca seu pai. Finn acaba com a Espada de Grama, uma lâmina amaldiçoada incrivelmente poderosa feita para fazer parte de seu usuário por toda a eternidade. Ele descobre como usar a lâmina amaldiçoada a seu favor. Pouco depois, Beth, a noiva de Simon, passa pelo portal de que falamos. Ela se dedica a salvá-lo da coroa. Dentro de um ano, ela se torna aprendiz do Homem Mágico. Finn descobre que seu pai está na cidadela e busca a ajuda de Prismo. O Lich, incapacitado ainda na sala do tempo do Prismo, vê sua abertura. Ele mata Prismo e seu corpo sonolento e é levado para a cidadela como prisioneiro. Lich derrete todas as prisões cristalinas da cidadela e incita uma fuga em massa. Finn ataca o Lich com um pouco do sangue nutritivo dos guardiões da cidadela, transformando-o em um bebê gigantesco e aparentemente inofensivo chamado Docinho. Docinho se torna filho adotivo da Dona Tromba e Sr. Porco. Além disso, Finn descobre que Martin é um idiota completo. Martin dispensa Finn, que perde o braço em um esforço para fazê-lo ficar. A espada de grama cria uma pequena flor no coto de seu braço. Ele eventualmente faz crescer novamente o braço de Finn, completo com espinho verde, um remanescente da maldição da espada de grama. Prismo executa seu plano B, onde Finn e Jake realizam um ritual memorial centrado em torno do último Picles de Prismo. Através de uma série de sequências de sonhos e reflexões de tempo, eles trazem Prismo de volta à vida. Um falso cometa, que na verdade é a nave espacial de Martin, voa em direção a Marte fora do horário em direção ao cometa real. Para salvar seu planeta da destruição, Grob Gob Glob Grod enfrenta o cometa de frente, evitando a catástrofe mas sacrificando sua forma corporal e, portanto, a capacidade de governar Marte. As 4 cabeças de Grob Gob Glob Grod vêm circundar a Terra como satélites. Mais tarde naquele ano, o Homem Mágico tenta usar o capacete descartado de Globes para se transformar na cabeça de Glob. Em vez disso, todos os seus poderes são transferidos para Beth, que é imediatamente dominada pela insanidade do mágico. O Homem Mágico se torna o Homem Normal. O autoproclamado Rei Ju realiza uma eleição pouco legal para o cargo de princesa para o Reino Doce. Jujuba se recusa a fazer campanha e perde. Ela se muda para a cabana de Gumball, mas restabelece sua posição quando o pessoal dos doces dá um golpe no Rei Ju durante o ressurgimento dos vampiros, alguns meses depois. Orgalorg começa a ressurgir devido à combinação perfeita de eventos, a morte de Glob, a proximidade do cometa catalisador e a disponibilidade de uma nave espacial. Ele lança foguetes ao espaço para tentar mais uma vez absorver um cometa catalisador. A verdadeira forma de Orgalorg é restaurada, mas sua absorção é frustrada pelo braço de grama de Finn. Pela primeira vez, um cometa catalisador encontra a encarnação de um cometa anterior. O cometa se oferece para levar Finn até o fim e o começo, basicamente oferecendo a ele uma nova forma de existência, porém ele recusa. Ele dedicou muito tempo à Terra e quer ver como tudo se desenrola, mas Martin aceita o acordo. Finn e Jake então devolve Gunter neutralizado à Terra. Ice Finn do Farmworld reúne todas as joias necessárias para o Lich e Jake criar o portal dimensional com o Enquiridio do Farmworld. Prismo envia nosso Finn e Jake para cuidar disso. A mão do Lich é lançada no portal aberto,
colocando uma mão ciente do Lich em todas as dimensões. O Lich é morto por uma super arma. Prismo também ajuda Finn do tormento da coroa conforme o pedido do nosso Finn. O homem normal recupera a Globe da órbita e os dois irmãos se reconciliam. Ele então se torna o Rei de Marte. Paciência desperta nas profundezas do Reino do Gelo e pede ao Rei Gelado para sequestrar os outros elementais. Jujuba, Princesa de Fogo e Princesa Gosma rejeitam Paciência mesmo depois de ela despertar Jujuba e Princesa Gosma para seus poderes elementais. Susana Forte é revelada como a apanhadora cara que foi enviada para recuperar Finn e perdeu a memória há tantos anos. O chip localizador de Susana dá errado, mas Finn e companhia usam seus dados para viajar até as ilhas. Finn finalmente conhece sua mãe, bom, mais ou menos. Pois ela não é mais uma humana, e sim uma consciência carregada nesse momento, mas Finn finalmente conta aos humanos sobre o. Além disso, uma fusão entre a espada de grama e a espada Finn acontece, assim surgindo Samambaia. Ele surgiu quando Finn acidentalmente quebrou a espada Finn com a espada de grama. Quando a espada de grama se desfez dentro da espada Finn, um demônio de grama surgiu e envolveu a variante temporal de Finn que vivia dentro da espada Finn em um casulo. Com o passar do tempo, o interior da espada quebrada foi tomado por teias de aranhas e plantas. Tanto a espada Finn quanto ao demônio de grama queriam sair. Quando seu braço de grama se desprende de seu corpo, surge então a Samambaia, que é basicamente o Finn. Ele tem todas as suas lembranças, porém suas personalidades são totalmente diferentes e isso gera muitos conflitos na cabeça de Samambaia. Enquanto Finn está fora, Paciência usa Beth como bateria para carregar um feitiço sobre os outros elementais, mas o Rei Gelado a interrompe e o ritual vai para o lado. As elementais se transformam em versões ultra-poderosas e distorcidas de si mesmos e de U, e todos neles são transformados em um dos 4 hiperelementos. Finn trabalha com o Rei Gelado para salvar Beth, e entrega a ela o Enquirídeo do Farmeordi para reverter o feitiço, mas Beth o trai. Em vez disso ela usa o Enquirídeo para viajar de volta no tempo e impedir que Simon adquira a coroa. O Rei Gelado interrompe o feitiço de Beth e a proibição cósmica dela e a envia a Marte para fazer penitência. Princesa Caroço anti-elemental acaba salvando o dia. Seu atrevimento força uma espécie de reinicialização mestre da vida de U, incluindo Gumball, Chiclete Loli, os primeiros parentes da Princesa Jujuba. A mão do Lich está dando a Docinho alguns pesadelos estranhos. Finn segue a mão até o poço de poder de Lich, e Docinho segue Finn, mas em vez de se juntar ao Lich, Docinho rejeita a influência maligna do Lich, acabando com ele. Gumball imediatamente começa sua vingança. Ele reaproveita Samambaia como vingativo Cavaleiro Verde e constrói um vasto reino industrial com velocidade impressionante. Mordomo Menta entra em contato com o suco Dan Juice, e se torna um bebê. No campo de batalha uma poção faz com que Finn, Princesa Jujuba, Gumball, Jake e Samambaia durmam e caiam em uma mistura de pesadelo, esperando que eles resolvam seus conflitos no mundo dos sonhos, o que funciona. Ao acordar Princesa Jujuba e Gumball concordam em encerrar o conflito, mas a tia Loli faz com que Gumball tropece e escorregue em sua solução Dão revertendo em uma tigela de ponche que revela imediatamente a intenção de traí-la. A paz é estabelecida entre o Reino Doce e Gambaldia, mas em uma tentativa final de salvar seus amados, Homem Normal e Beth interfere com Golb. Golb ataca U, e rapidamente domina os dois exércitos. Rei Gelado, Beth e Finn escorregam pela boca de Golb, onde eles e a coroa são revertidos aos seus estados originais enquanto Golb os digere, o que significa que mais uma vez quem usar a coroa terá seu maior desejo realizado. Lá fora, os lutadores percebem que Golb, sendo a personificação da discórdia, tem um ponto fraco como a harmonia musical. Isso permite que Finn e Simon escapem, mas Beth permanece com a coroa sem saber se seu poder ainda funcionará fora de Golb. Ela tenta desejar que Golb vá embora, o que falha. Ela então modifica seu pedido para atender seu desejo mais verdadeiro e profundo, que é salvar Simon a todo custo. Como resultado, o desejo de Beth faz com que ela se funda com Golb. Golbeth então sai de U. A coroa é cuspida e reivindicada por Gunther, que aparentemente deseja se tornar o Rei Gelado. À medida que a poeira abaixa, a derrota da maldição da grama no Reino do Pesadelo mata Samambaia. Finn planta sua semente onde a casa na árvore de Finn e Jake foi destruída e a árvore cresce até alturas altíssimas em 1000 anos. Depois de ouvir as histórias de Finn, os humanos decidem deixar as ilhas. Quase 1000 anos após sua partida, uma frota de navios chega para devolver a civilização humana a U. De volta ao Reino de Vidro, Multularvos ainda está sob controle, embora a letra da canção anual de Santa Marceline tenha se tornado um pouco distorcida ao longo dos anos. O jovem menino de vidro é constantemente ridicularizado pela rachadura em sua cabeça. Então, acreditando que Larvo está morto, ele entra escondido na fornalha para consertar a rachadura. Acontece que Larvos não está morto e persegue o menino de vidro para fora da fornalha e agora despertado novamente, representa uma ameaça ao Reino de Vidro mais uma vez.
Para corrigir seu erro e salvar seu reino, Menino de Vidro parte para o Reino Doce em busca da ajuda de Marceline. Neste ponto, Marceline e Princesa Jujuba estão juntas novamente, então, mais uma vez elas decidem salvar o Reino de Vidro. O problema é que a música de Marceline não é suficiente para derrotar Larvos, tudo o que faz é fazer Jujuba se sentir mal novamente. Princesa Jujuba previu isso, então fez seu falcão segui-la com seu equipamento científico para estabelecer um campo de força ao redor da entrada da fornalha. Marceline deixa o Reino de Vidro para redescobrir seu lado punk rock, enquanto Jujuba fica para trás para gerenciar o campo de força. Depois de alguma introspecção e ouvindo uma mensagem antiga de sua mãe, Marceline retorna ao Reino de Vidro, embora seu baixo seja destruído pelos monstros servos de Larvo ao longo do caminho. Apesar dos melhores esforços de Jujuba, Larvo se libertou e começa a destruir o Reino de Vidro. Menino de Vidro, Princesa Jujuba e Marceline atraem Larvo de volta para a fornalha. Presa e pronta para aceitar seu destino, Marceline canta uma última canção de amor para a Princesa Jujuba. Desta vez, a música toca tanto Larvo que a casca dura e flamejante da fera dá lugar a uma criatura dócil e mole que se escondeu dentro dela. Com o Larvo derrotado, o Reino de Vidro está seguro. Enquanto isso, Mordomo Menta está em sua própria missão. Agora ele se tornou um menino de escola. Ainda rejeitado pela maldição de seu antigo eu, o jovem Mordomo Menta segue para a cidade dos magos para reaprender magia na Wizards. Ao mesmo tempo, ele precisa manter em segredo sua verdadeira identidade do verdadeiro lendário mago das trevas Mordomo Menta, ao mesmo tempo que mantém sua magia em segredo. Mentinha fica preso na classe Lagarto, a casa mais baixa da Wizards, ao lado da mágica Cadebra. Enquanto Mentinha navega pela vida acadêmica e social da Wizards, ele descobre uma conspiração aterrorizante, e vários professores da Wizards fazem parte do culto de Cocontep. Eles têm trabalhado nas sombras para encontrar alguém poderoso o suficiente para hospedar o Cocontep ressuscitado. Quando tem a oportunidade, Mordomo Menta está a bordo para obter um pouco de energia extra. Ele bebe cor do coração de Cocontep, tornando-se o novo hospedeiro do monstro sombrio. Após uma breve batalha, Cadebra consegue enganar Mordomo Menta / Cocontep apenas o tempo suficiente para desferir um golpe, forçando-o a vomitar o icor, restaurando-o à sua forma original de doce. O fantasma da maldição do Mordomo Menta aparece mais uma vez para dificultar a vida de Mentinha, mas desta vez Menta se defende. Ele tira a maldição da boca libertando-se de sua influência. Embora sua identidade seja exposta aos demais diretores não cultistas da Wizards, Mentinha pode continuar como estudante. 12 anos após a Grande Guerra de Gambaldia, os humanos em U conseguiram construir uma cidade do céu. Simon mora lá, mas ele é uma relíquia. Ele não consegue superar o que aconteceu durante seu tempo com a coroa e a perda de Beth. O mundo de Fiona e Cake que Prismo colocou na cabeça do Rei Gelado perdeu tudo de sua magia quando Simon retorna ao seu estado normal. Isso torna Fiona e Cake muito comuns e entediados com a falta de algo especial acontecendo. Finn é um homem adulto agora com uma tatuagem de Jake no peito. Ele encontra Simon num bar deprimido e o leva em uma aventura para tentar dar propósito a ele novamente. Mas isso não acaba bem para Simon e ele volta para casa para tentar invocar Golbet novamente. O ritual consegue conectar o mundo de Fiona e Cake a U. Fiona e Cake passam pelo portal, mas causam alguns problemas na Terra Mágica. Então elas e Simon são transportados para a sala do tempo do Prismo. Escaravelho vem ver o que Prismo está fazendo e descobre sobre esse multiverso que Prismo criou sem permissão e começa sua busca para encontrá-las. Simon percebe que a única maneira de fazer a magia do mundo de Fiona e Cake voltar é se tornar o Rei Gelado novamente, então eles usam o controle dimensional do Prismo e começam uma jornada para encontrar outra coroa. O trio acaba em um universo onde se encontram com Finn e sua família. Eles colocam a mão em uma joia da coroa desta dimensão e a usam para alimentar o controle remoto ainda mais. Antes que Escaravelho consiga pegá-los, os três são levados para outro mundo, um mundo invernal onde este é governado pelo Rei do Inverno, uma versão de Simon que desejou seu caminho para o sucesso, mas acontece que ele realmente deslocou a maldição da coroa e deixou a princesa Jujuba assumir o fardo de loucura desta vez. Quando Fiona beija ele perde seus poderes e se transforma em pó e tudo derrete e então são perseguidos novamente por Escaravelho. Uma rápida visita ao mundo dos bebês resulta em Finn o bebê acompanhando-os para uma aventura em outro mundo. Infelizmente o próximo destino é o mundo que Simon foi morto por vampiros, então Marceline foi encontrada pelo Rei Vampiro e se tornou a estrela. Ela e a versão de Jujuba brigam até a morte, e Fiona, Cake e Simon conseguem escapar para outro mundo antes que o Rei dos Vampiros o atacam. Desta vez, eles acabam no mundo onde o Lich conseguiu com sucesso a extinção de toda a vida. O controle remoto quebra, e o trio é ajudado por Bimo que está louco. Bimo tenta ajudá-los e acaba morrendo após dar o pontapé inicial no controle.
Eles encontram Lich, que está deprimido depois de fazer tudo o que se propôs a fazer. Fiona encontra a coroa e Simon usa o Lich como fonte mágica para realizar o ritual, mais uma vez enviando Fiona e Cake de volta em sua cabeça. Simon finalmente fica cara a cara com Golbet e tenta colocar a coroa de volta em sua cabeça, mas Golbet não o deixa sacrificar todo o trabalho duro que ela fez para recuperá-lo ao seu estado normal, então ela o impede de se mover e transporta sua mente para 1000 anos no futuro para aprender algumas novas lições. Escaravelho tenta matar Simon, mas é transformado em pequenos besouros que rastejam na cabeça de Simon, assim passando pelo portal e entrando no mundo de Fiona e Cake, onde ele começa a apagar cada parte dele. Simon encontra um livro de artefatos, porém esse livro é um tipo de jogo, onde ele escolhe as aventuras que seus dois personagens devem trilhar para encontrar a coroa, porém todas as suas escolhas levaram seus personagens a destinos ruins. Ao perceber que suas escolhas egoístas o levaram para onde está hoje, Simon volta e produz o desejo desfeito da criação do mundo de Fiona e Cake pelo prismo, entregando-o a Fiona em sua cabeça. Ela deseja que seu mundo fosse real, o que adiciona como uma parte legítima do multiverso. Escaravelho não aceita e fica muito louco tentando acabar de uma vez por todas com esse mundo. Mas Fiona tem a ajuda de seus amigos e consegue transformá-lo em um ovo, onde mais tarde é feito para limpar a sala do tempo do prismo. Simon volta para casa e começa a aproveitar mais a sua vida e também passa no psicólogo para superar todos os seus traumas causados pela coroa. Ele e Fiona continuam mantendo contato por celular. Fiona e Cake conseguem viver bem e satisfeitas no mundo delas agora. Em algum momento Jake morre. Além disso, em algum momento também a morte e a vida tiveram um filho. Eventualmente, a criança fica sob uma influência sombria, a influência da mão do Lich. Com todo esse poder sombrio girando ao redor, o garoto mata seu pai em um acesso de raiva, assumindo acidentalmente o trono da morte como governante da Terra dos Mortos, tornando-se a Nova Morte. À medida que a influência do Lich cresce, a Nova Morte busca acessar o 50º Mundo Morto, o único que ele não conseguiu acessar. Finn morre, e agora na Terra dos Mortos, ele está desesperado para se reunir com Jake. Com a ajuda do Sr. Fox, Finn cruza o caminho da Nova Morte de uma de suas funerárias, o velho amigo de Jake, Tiffany. Acontece que Jake está no 50º Mundo Morto e então a Nova Morte vê Finn como seu ingresso. Finn coloca a mão na gaita de Tiffany pulando de mundo morto em mundo morto, na esperança de chegar ao 50º Mundo Morto. Depois de encontrar vários velhos amigos e conhecidos ao longo do caminho, Finn encontra seus pais no 45º nível. No entanto, a Nova Morte estava observando o tempo todo. A influência do Lich finalmente transbordou também. Através da Nova Morte ele começa a destruir os mundos mortos, começando com o número 45º, buscando realmente acabar com toda a vida, cessando a própria reencarnação. Acreditando que as almas de seus pais estão perdidas para sempre, Finn grita e Jake finalmente aparece descendo do 50º Mundo Morto. Com o caminho para o 50º Mundo Morto aberto, a Nova Morte consegue entrar e imediatamente o destrói, enviando todas as almas residentes para o horrível Mundo Morto. Perplexos, Finn e Jake decidem pedir conselhos a Mordomo Menta como fantasma. Mordomo Menta envia a eles a Mãe da Nova Morte, a deusa da vida. Para derrotar seu filho, ela os arma com um cajado especial, o Beijo da Vida. Tiffany ajuda Finn e Jake a se infiltrarem no castelo da Nova Morte, e eles finalmente lutam, primeiro com a Nova Morte e o Lich, depois entre si, pois sabem que quem matar a Nova Morte se tornará a Nova Morte, então eles lutam pela chance de desferir o golpe final. O Sr. Fox aparece e consegue realmente segurar o Beijo da Vida pelo lado certo, vencendo a Nova Morte, tornando-se então a própria morte, e poupando Finn e Jake de ter que brigar mais. Com o Lich derrotado mais uma vez, Finn e Jake finalmente se despedem e se separam, com Jake retornando ao 50º Mundo Morto restaurado e Finn reencarnando, até Jake mudar de ideia e se juntar a Finn na reencarnação, animados para viver suas novas vidas juntos. O Reino dos Doces se expande e provavelmente se funde com Gambaldia. Apesar disso, em 2000, o Reino Doce está em ruínas e parece abandonado. Ainda assim, o que parece ser um guardião de chiclete, carrega vários cidadãos doces em bolas de plástico, guardados por um dos guardas de bananas que Jujuba construiu para a guerra, ou pelo menos uma ramificação de um. Os alienígenas se mudam para U, e as viagens espaciais se tornam mais comuns. Docinho é um herói gigante empunhando a espada final de Finn. Os descendentes de Jake e Lady tornam-se uma nova espécie chamada Filhotes, que parecem ter construindo sua própria cidade ou reino. Monumentos gigantes para Finn e Jake são construídos e também caem em ruínas. E terminamos com Shermie e Beth para continuar o ciclo interminável de aventuras. E assim termina a cronologia de Hora de Aventura. Se você gostou do vídeo, deixa um like e um comentário para me ajudar. Valeu e até o próximo vídeo.